Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Vamos dar início à nossa aula de número 5 do módulo de suporte emergencial à vida, tá? O nosso tema da aula de hoje vão ser duas situações importantes da gente entender, tá? Que podem acontecer tanto no ambiente organizacional, né? A gente atuando aí como técnico de segurança, como engenheiro, como brigadista ou como socorrista, tá? Que são os traumas ósseos e musculares. Como o próprio nome já diz, são aqueles traumas que vão estar relacionados aos ossos e aos músculos, tá bem? Então a ideia da aula de hoje é primeiro entender o que é um trauma, depois falar um pouquinho diretamente sobre os traumas ósseos e os traumas musculares e também, por fim, né, entender quais são os primeiros socorros, quais são os tratamentos que devem ser realizados nesse tipo de situação, tá bom? Espero que vocês consigam assimilar o conteúdo da aula de hoje e que eu também consiga passar para vocês de forma bem clara o tema que a gente vai tratar nessa aula, tá bom? Então, boa aula a todos! Para a gente começar, pessoal, é importante a gente entender o que é um trauma, tá? A palavra trauma é mais comumente usada para descrever uma lesão corporal que é grave, súbita e imediatamente fatal. O trauma físico é uma lesão física grave e que pode colocar em risco a vida do paciente, tá? Então a definição aí de trauma, o que a gente tem que lembrar quando falar em trauma, tá? Primeiramente, é uma lesão corporal, né? Ou seja, uma lesão física, que é grave e súbita. Então ela é grave e pode acontecer a qualquer momento, né? Oriundo ou como consequência de algumas dessas situações que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E pode se tornar fatal, tá? Quais são as causas mais comuns? Acidente de carro, queimadura, afogamento, explosões, lesões por esmagamentos e surras graves, né? Surras no sentido de batidas, né? Não no sentido de surra que a gente está acostumado a falar, tá? Então isso seria um trauma. A consequência de um trauma, pessoal, vai depender da extensão da lesão, da saúde do paciente no momento da lesão e da rapidez com que o tratamento vai ser aplicado a essa pessoa, tá? Então, o trauma ele vai ter uma consequência, tá? Só que o tamanho dessa consequência vai estar atrelado a esses três fatores. Primeiro, onde foi a lesão, né? Qual o tamanho da lesão? Depois, como que é a saúde do paciente que sofreu esse trauma, né, que sofreu essa lesão. E por último, a rapidez que o socorro vai chegar até essa pessoa, tá? Dependendo do tipo de lesão, os traumas podem ser divididos em três categorias, tá? Então, dependendo do tipo de dano que vai se tornar um trauma, esse trauma vai ser dividido em três categorias principais: traumas penetrantes, traumas contusos e traumas mistos. O que seriam os traumas penetrantes? Quando há o rompimento e laceração da pele, como perfurações por armas de fogo ou fratura exposta. Então tem que ter a perfuração da pele, como o nome diz, penetrante, tem que penetrar. O que seriam os contusos? Quando não há perfuração da pele, como no caso de pancadas ou escoriações, então não teve perfuração. E os mistos é uma combinação dos dois tipos, bastante comum em acidentes de trânsito, por exemplo. Então, quando eu tenho um trauma penetrante e um trauma contuso, eu tenho um trauma misto, né, no corpo da pessoa, no corpo da vítima. Lógico que o penetrante não pode ser contuso, mas eu posso ter dois traumas na mesma situação, que é o caso de acidentes de trânsito, tá? Beleza, pessoal. Agora que a gente entendeu o que é um trauma, a gente vai começar a falar sobre o trauma ósseo e o trauma muscular, tá? O que seria um trauma ósseo? Como o próprio nome já diz, as fraturas ósseas são resultado das sobrecargas no osso, que podem ser únicas ou múltiplas, com uma magnitude que excede o limite suportado, tá? Então, para a gente resumir, o que seria um trauma ósseo? É uma força, é uma pancada, né? É um contato no osso, lógico que primeiramente na pele, posteriormente no osso, que vai exceder o limite que o osso suporta, causando o quê? Causando uma fratura, causando um trauma.
tá? A gente vai ver alguns tipos de trauma mais para frente, mas o trauma ósseo seria isso. Seria essa sobrecarga, né? Seria essa carga realizada no osso, com o valor, né, com uma intensidade acima do que o osso aguenta, gerando essa fratura, gerando esse trauma, tá? As forças deformantes atingem o osso por meio de traumatismos, e as fraturas ósseas podem se localizar no local de aplicação da força, que seria um traumatismo direto, ou distante dela, que seria um traumatismo indireto. Então, no trauma ósseo, eu vou ter o traumatismo direto e o traumatismo indireto. No traumatismo direto, a lesão, o trauma, vai acontecer exatamente onde essa força foi aplicada, tá? Já no indireto, não necessariamente o trauma vai ser no ponto onde a força foi aplicada. Vai ser próximo ou até mesmo distante de onde essa força foi aplicada, tá? Vamos ver alguns exemplos ali, ó. Como exemplo de traumatismo direto, temos um indivíduo que recebe um golpe na perna e tem uma fratura na tíbia. O trauma foi exatamente no local da fratura. Por isso, é um traumatismo direto. Já o traumatismo indireto é quando o indivíduo cai e se apoia com a mão durante a queda, fraturando o antebraço, cotovelo, ombro ou clavícula. O impacto foi na mão, mas o trauma, né, a fratura, foi em outro membro. Por isso, é um traumatismo indireto. Então, é um traumatismo ósseo indireto. Então fica bem claro, né, pelos exemplos aí, o que é um traumatismo direto, um traumatismo ósseo direto e um traumatismo ósseo indireto, tá? A definição não é tão complicada, né? Um trauma ósseo vai ser aquele que vai estar ligado ao osso, né? Vai ser uma fratura, um trauma no osso, tá? Devido a uma sobrecarga superior ao que aquele osso suporta, tá? Às vezes eu vou ter uma pancada na canela, por exemplo, né, que é uma parte que, além de ter músculo, tem um osso bem exposto e que não vou ter um trauma no osso, né? Não vou ter uma ruptura, né? Então, a força da pancada não excedeu o limite do osso, então não é um trauma ósseo, tá? E esse trauma pode ser direto e indireto, como a gente viu. Direto, quando a lesão foi exatamente no local onde essa força foi aplicada. Já indireto, quando a força foi aplicada em um local e a lesão foi em outro, como a gente viu ali no exemplo. Aí eu trouxe para a gente, pessoal, quais são os sinais e os sintomas de um trauma ósseo, né? Lógico que o trauma ósseo ele vai depender de uma força aplicada. Então, ele vai ser sempre seguido aí de algumas situações, que são essas situações que a gente vai ver. Mas ele é mais fácil de se identificar, né? Porque eu vou precisar de uma pancada, eu vou precisar de uma força aplicada a esse osso, né? A essa situação. Então, a identificação de um trauma vai ser posterior, porque primeiro eu vou ter que ter essa pancada, vai ter que ter essa força aplicada ao osso. Se após essa pancada eu tiver essas situações aqui, é bem provável que eu tenha um trauma ósseo, tá? Qual que é a primeira condição? Dor. Quando o membro está em repouso ou imobilizado, a dor é basal, com uma intensidade não muito forte e tolerável na maioria das pessoas, tá? Então eu vou ter dor, tá? Então o primeiro sintoma é ter dor. Tá bom? Seja ela mais fraquinha ou seja ela das mais fortes, se for uma fratura, né? Se for alguma coisa. Eu vou ter também o aumento de volume. Surge nas adjacências da fratura e tem dois componentes. O primeiro é o aparecimento rápido, devido ao hematoma, e o segundo se instala lentamente, se estabilizando em torno de 6 horas. Esse aumento é devido ao processo inflamatório pós-traumático, tá? Então, o aumento de volume, eu vou ter duas etapas aí. Depois da pancada, eu vou ter uma etapa que é essa primeira etapa, né? Que vai ser rápida e vai ter um hematoma, vai ficar roxo, e posteriormente ela vai inchar mais ainda, vai ficar maior. Tá? Que isso faz parte da sequência aí que o corpo dá. Eu vou ter também uma crepitação, é uma sensação tátil que corresponde ao atrito de um fragmento ósseo contra o outro, tá? Em caso de fratura. Apesar da crepitação óssea ser um sinal encontrado em fraturas, na prática ela nem sempre é encontrada, pois a crepitação só aparece em fraturas que são completas. Tá? Então, se eu não tiver uma fratura completa, eu não vou ter essa sensação de crepitação, que seria um osso arrastando no osso. Dá até um nervoso, né, de pensar, mas seria isso,
tá? Porque para essa sensação ocorrer num trauma ósseo, a fratura tem que ser completa. E existe alguns tipos de fratura que a gente vai ver mais para frente, tá? Outro ponto importante é a deformidade. É a manifestação clínica do desvio dos fragmentos e não ocorre em fratura óssea sem desvio. Tá? Então, a gente vai ficar mais claro isso também lá no tipo de fratura. Mas a deformação ela só vai ocorrer quando eu tiver uma movimentação óssea. Por exemplo, o joelho, eu tive uma fratura no joelho. O joelho movimentou para a direita. Aí eu vou ter a deformação da pele, que vou ter a deformação do meu joelho, ele vai ficar deslocado para a direita, tá? Se eu não tiver essa movimentação do joelho ou uma ruptura do osso com movimentação, eu não vou ter essa deformação da pele. Tá? Só vai aparecer em algumas situações. E por último, uma mobilidade anormal, ou seja, eu vou perder a minha capacidade de se locomover, né? Dependendo de onde for, ou de movimentação do braço, né? Movimentação de quadril, depende do que vai acontecer. Tá? Então esses sintomas aqui eles vão variar de acordo com o tamanho da lesão, o tamanho do trauma. Tá? Em alguns a dor vai ser menor, em outros maior, vai ter o aumento de volume na maioria dos casos. A crepitação e a deformidade vai depender. Só vai acontecer a crepitação em fraturas completas e a deformidade só quando eu tiver a movimentação óssea em fraturas mais graves. Tá? Já a mobilidade vai depender. Em fraturas, em traumas menores, a mobilidade vai ser menos afetada. Já em fraturas mais importantes, né, mais complicadas, a mobilidade vai ser prejudicada de uma forma mais ríspida, tá bom? Então esses seriam os sinais e os sintomas de um trauma ósseo, para a gente identificar se a vítima, né, se o paciente ali está com trauma ósseo. Trouxe pra gente também, pessoal, os tipos de traumas ósseos, os principais, tá? A gente tem vários, mas eu trouxe os principais. E eu trouxe dois tipos de classificação. Classificação por causa e classificação por lesão, tá? Então vamos começar a classificação por causa. Pode ser de três tipos: traumática, patológica ou por estresse e fadiga. Quais seriam as traumáticas? Ocorrem em ossos onde não há doença prévia, quando é aplicada uma força. Então essa seria a situação mais comum. Por exemplo, estou jogando futebol, tomou uma pancada na canela, teve uma ruptura, teve um trauma na canela. Então teve uma força aplicada a um osso que era saudável, não tinha problema nenhum no osso. Então seriam as traumáticas. As patológicas seriam em situações em que o osso afetado já tem uma doença prévia, né? Tem algum problema, né, relacionado ao osso, tem alguma deficiência de algum nutriente, né, alguma doença já pré-instalada e aí houve a ruptura desse osso. Então isso seria um trauma ósseo patológico. E tem por estresse e fadiga. Essa fratura se instala vagarosamente devido à confluência de microfraturas. Então eu posso ter um osso que esteja microfraturado, tá? E aí por uso, que eu falo uso por movimentação, por uso constante de determinado membro, ele venha a se romper, venha a ter um trauma, tá? Então isso seria um trauma ósseo por estresse ou por fadiga. Tá? Essa classificação já é uma classificação mais médica. Já a segunda classificação, que é uma classificação por lesão, já é uma classificação que a gente ouve mais, que seria o trauma simples ou fechado, onde a fratura e o osso não atravessa a pele. Aí eu tenho um trauma exposto ou aberto, onde o osso atravessa a pele. Eu tenho um trauma completo ou um trauma incompleto. Tá? Um trauma ósseo completo ou incompleto. O que seria o trauma ósseo completo? Ela ocorre de forma completa, quando acontece o corte e a separação das partes fraturadas. Então, um osso descolou do outro. Na verdade, é um osso só, houve a fratura e soltou um pedaço do outro. Então, isso é uma completa. E a incompleta é quando trinca, quando fissura, né? Quando a fratura não rompe por completo o osso, quando o trauma não rompe por completo o osso. Tá? Então, essas seriam as classificações, os tipos principais, tá? São os mais comuns de se ver. Mas num estudo mais aprofundado, todas essas classificações vão ter outras classificações, dependendo do osso. Então, é um estudo muito maior que não cabe, por enquanto, na nossa aula, tá?
Bom, pessoal, nesse slide e no próximo eu trouxe para a gente algumas ilustrações para ficar claro o que é uma fratura fechada e uma fratura exposta. Acredito que já esteja claro para a maioria, né? Mas é bom a gente sempre deixar por meio de ilustração. A fratura fechada é aquela fratura que não vai ter o rompimento da pele. Pode ter uma movimentação, vamos supor que o osso rompeu, né? Ele movimentou a pele, mas não rompeu. Então você vai ver um calombo, né? Vai ver aquela situação do joelho, o joelho está torto. Então teve a movimentação do osso, pode ser o osso da canela, rompeu, teve uma movimentação para o lado, você vê que o osso está deslocado, mas não rompeu. Isso é uma fratura fechada, completa, mas fechada. Tá? Já numa fratura exposta, geralmente a fratura vai ser completa e o osso vai romper a pele, que é a situação da figura número 2, tá? Importante ressaltar também é que nas fraturas a gente vai ter que imobilizar o membro. No caso de uma fratura fechada, a gente pode imobilizar por completo, que é a figura 1 ali, tá? Através de uma tipóia, de uma atadura, de alguma coisa que você tiver. Já na figura 2, como a fratura exposta, o osso exposto não pode ser movimentado, né? Obviamente, não pode tentar colocar de volta, fazer qualquer tipo de movimentação. E na hora da imobilização, ele tem que continuar. Então, você vai imobilizar só a parte que não tem nada exposto ali, tá? A gente vai dar continuidade sobre fratura fechada e exposta no próximo slide. Aí, pessoal, é só mais uma ilustração mesmo, essa já em 3D para ficar claro. Lá em cima era um braço, agora é uma perna, né? Você vê que é a parte do quadril e coxa, então teve um rompimento desse osso do quadril. E na fratura exposta, ó, foi uma fratura completa, a gente pode ver, ó, teve um rompimento por completo, só que o osso atravessou a pele, fratura exposta. Já do lado direito, ó, teve o mesmo rompimento completo, só que o osso não chegou a atravessar a pele. Criou ali um calombo na pele, né? Só que não chegou a atravessar a pele, então é uma fratura fechada. Tá? No próximo slide a gente vai ver os tipos de fratura, tá? Mais alguns tipos de fratura de acordo com o rompimento do osso, tá bem? Bom, pessoal, aí eu trouxe pra gente alguns tipos aí de fratura, tá? Então, o primeiro osso, vamos começar ali na linha de cima da esquerda para a direita, tá? No primeiro osso eu tenho uma fratura normal, né? Ou seja, eu tenho um trauma normal. Então, eu tive ali, não chegou a romper por completo, tá? Depois eu tenho um trauma transversal. A gente vê o formato, dependendo de como rompeu o osso, ou se rompeu ou se não rompeu, eu vou ter uma classificação. Então, ó, transversal, que o rompimento foi quase ali em paralelo, né, perpendicular ali, né? Foi bem reto. Já eu tenho também um trauma oblíquo, que foi um corte já na diagonal. Eu tenho um trauma em espiral, quando eu tenho por torção, né, que em alguma situação o osso quebrou por um excesso de torção ali. Eu tenho um trauma múltiplo, como a gente pode perceber, que é o último osso da linha de cima, que foi em vários locais. Eu tenho um trauma avulso, que foi um pedaço do osso. Tenho um trauma segmentado, tenho um trauma por impacto, tenho um trauma de torus. Então, tanto torus quanto o green stick são situações que o nome foi criado. O trauma de torus é quando o osso dá essa inchada em algum trauma que fez com que o osso enche. Provavelmente é uma situação por impacto que não teve rompimento. Então o osso inchou. Isso é um trauma de torus. Já o green stick geralmente acontece em crianças, porque o osso ele tem uma dificuldade muito grande de se romper, porque ele é bem flexível, então ele não chega a romper, tá vendo? Ele tem ali o trauma, mas só que ele não rompeu, aí chama de trauma de green stick, tá? Então na verdade esse slide é só para conhecimento, não é nenhum estudo aprofundado, é só para a gente enxergar que quando a gente fala em trauma ósseo, dependendo de como esse trauma aconteça, de como a fratura foi realizada, se foi completa, se foi incompleta, se foi na diagonal, se foi reta, se foi por torção, vai ter uma classificação médica adequada aí, tá? E um tratamento específico também. Agora, pessoal, a gente vai ver a parte importante da nossa aula aí, né? Tudo é importante, mas esse é o nosso objetivo, né? Quais seriam os primeiros socorros em um trauma ósseo, né? Ou seja, em situações similares a essas que a gente viu aí em cima, tá? Aí tem algumas orientações. Em relação à análise primária e secundária, sempre tem que ser feita, né?
Então, depois que eu fiz essas análises e já identifiquei que é um trauma ósseo, aí eu vou tomar essas atitudes aqui. Primeira coisa, manter o membro afetado em repouso, numa posição natural e confortável, tá? Então, o membro que foi afetado vai ter que ficar em repouso. Imobilizar as articulações que ficam acima e abaixo da lesão, com o uso de talas, como mostra as imagens que a gente viu lá em cima. Não havendo talas disponíveis, é possível improvisar com pedaços de papelão, revistas, jornais dobrados ou pedaços de madeira, que devem ser acolchoados com panos limpos e amarrados ao redor da articulação. Então, o importante é fazer essa imobilização no membro, tá? Com o que você tiver, mas sempre lembrando da higiene, né? Do risco de contaminação, tá? Que foi aquela foto que a gente viu lá em cima, que está imobilizado. 3. Nunca tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar, seja ela exposta ou seja ela fechada. Não é para tentar retornar o osso para lugar nenhum, tá? Em caso de fratura exposta, deve-se cobrir o ferimento, de preferência com gás esterilizada ou um pano limpo. Se houver sangramento muito intenso, é necessário fazer a compreensão acima da região fraturada, para tentar impedir a saída de sangue, tá? Então, o que acontece? No caso da fratura exposta, a gente vai ter que ficar atento, primeiramente, a contaminações, né? Porque vai ter uma abertura do corpo ali, e depois a quantidade de sangue que está saindo, tá? Então, eu vou ter que ficar atento nisso. Assim como na fratura fechada, não é para tentar retornar nenhum osso para o lugar, é claro, mas eu vou ter que ter esse cuidado maior. E por último, aguardar o auxílio médico. Caso não seja possível, a vítima vai ter que ser levada para um pronto-socorro. Então, se o auxílio médico não estiver vindo até você, essa vítima vai ter que ser levada a um atendimento, tá? O trauma ósseo por fratura, os primeiros socorros, eles são muito importantes, né? Principalmente quando a fratura é exposta, porque você vai controlar o sangue. Porque o tratamento definitivo geralmente vai ser através de cirurgias, tá? Então, em fraturas fechadas, lógico, vai ser menos perigoso para a vítima, dependendo do que é fraturado. Se a gente for pensar, por exemplo, numa fratura de costela fechada, que ela pode perfurar o pulmão, é muito perigoso. Então, por isso que a identificação e primeiros socorros tem que ser feito de forma muito rápida. Foi o que a gente viu lá em cima. A fratura, ela pode levar a pessoa à morte. Mas aí a consequência da fratura vai depender de alguns fatores, né? Da saúde da pessoa, da rapidez do atendimento e de onde foi essa fratura, onde foi esse trauma, tá? E por último ali, que é importante, a imobilização do membro fraturado é muito importante para tentar evitar o agravamento da fratura e garantir que os tecidos continuem sendo corretamente perfundidos com sangue, tá? Então, dependendo aí da gravidade da fratura, a imobilização vai ser mais do que importante. Em todas as situações ela vai ser importante, mas dependendo de onde for essa fratura, essa imobilização vai ser vital para a condição aí do acidentado, tá? Então os primeiros socorros em casos de fraturas são mais tranquilos, né? Comparados, lógico, com os outros que a gente viu, mas é importante a gente saber como é que deve ser feito. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os traumas musculares, né? Assim como os traumas ósseos vão estar ligados aos ossos, os traumas musculares eles vão estar ligados aos músculos, tá? Então é importante entender o que é um músculo, que é o que está escrito no primeiro parágrafo aí, tá? Ó. O sistema muscular ele é constituído por células estriadas, que são as fibras musculares, que possuem formato alongado e estão dispostas em paralelo. E são constituídas majoritariamente de água e proteínas, tá? A gente vai ver mais para frente no exemplo o que seriam essas fibras alongadas, vai ficar mais claro, né? Que é o desenho do músculo. Então, quando ocorre o rompimento de alguma dessas fibras, aí eu vou ter um trauma muscular, tá? Claramente, assim como no trauma ósseo, a consequência física, né, a consequência para a vítima, para o acidentado, vai depender de alguns fatores, como o tipo do trauma muscular, o tamanho, né, ou seja, quanto de fibra ele afetou e a gravidade dessa lesão. Tá? O que a gente tem de sintoma durante um trauma muscular? Tá? Quando a gente tem esse trauma muscular, a pessoa geralmente vai sentir aquela sensação que a gente chama de fisgada ou pedrada.
tá? Vai ter o inchaço também, dependendo de onde o músculo foi afetado, eu vou ter um inchaço, ou seja, hematomas, que tendem a aumentar no decorrer do tempo e incapacidade de locomoção, tá? Então, assim, a principal característica desse trauma muscular, o principal sintoma, né, vai ser a fisgada ou pedrada, e aí, de acordo com o quanto você vai negligenciando, né, ou achando que não tem nada, esse músculo vai inchando devido à movimentação, porque ele está com trauma e a gente continua utilizando, né? Diferente do trauma ósseo, dependendo do tamanho do trauma muscular, você vai conseguir continuar movimentando o membro, tá? Com dor, com um pouco de dor ou com muita dor, mas você vai continuar movimentando, tá? O trauma muscular é aquele tipo de trauma que você tem durante uma prática de esporte e você continua praticando. Ah, eu tô com uma dor na coxa, mas você consegue continuar andando, você consegue continuar correndo. Só que com o tempo isso vai piorando, né? Esse trauma pode ir aumentando se ele não for tratado da forma correta, tá bom? Aí eu trouxe também, pessoal, os principais, assim como nos traumas ósseos, eu trouxe pra gente os principais tipos dos traumas musculares, tá? E aí, a classificação dos traumas musculares vai estar ligada com a gravidade, né, do que aconteceu. Então eu vou ter o trauma muscular de grau 1, que seriam estiramentos e contusões leves, que seria esse grau 1. Representa uma lesão de apenas algumas fibras musculares com pequeno edema e desconforto, acompanhada de nenhuma ou mínima perda de força e restrição de movimentos. Tá? Então esse seria o grau 1. Eu tive um trauma muscular, rompeu algumas fibras musculares, mas vai ter pouca dor, pequeno edema, vai ter um desconforto, mas não vai ter ou vai ter bem pequena a perda da capacidade de locomoção. Ou seja, vai doer pouco e vai afetar pouco a movimentação do membro. Tá? Aí eu já tenho um grau 2, que seria estiramentos e contusões que provocam um dano maior ao músculo, com evidente perda de função. De habilidade de contrair, ou seja, da movimentação do músculo. Então, no grau 2, eu já vou ter vai afetar mais a locomoção, a movimentação desse músculo, tá? Vai continuar sendo um estiramento e uma contusão, só que com um dano maior. É possível palpar-se um pequeno defeito muscular ou gap no local da lesão. Ocorre a formação de discreto hematoma no local, com eventual equimose dentro de 2 ou 3 dias, tá? Então a diferença do grau 1 e do grau 2 aí vai ser o tamanho da dor, né? A quantidade de dor, a quantidade de movimento que você vai ser limitado, tá? Por quê? Porque medicamente falando, os dois vão ser estiramentos e contusões, só que a de grau 1 mais leve e a de grau 2 já vai ter uma roxidão maior, né? Vai estar mais evidente de grau 2. A de grau 2, obviamente, é pior do que a de grau 1. E por último, eu tenho a de grau 3. Uma lesão estendendo-se por toda a seção transversal do músculo e resultando em virtualmente completa perda de função muscular e dor intensa. É determinada como estiramento ou contusão grave de grau 3. Então, essa de grau 3, você não vai poder mais movimentar o músculo. Logicamente, não para o resto da vida, enquanto o músculo foi lesionado. Na hora do trauma, você não vai poder movimentar esse músculo, não vai conseguir, porque teve um rompimento por completo, né, das fibras musculares, tá? Então, a dor vai ser muito maior e você não vai conseguir movimentar esse músculo, não vai poder contrair e descontrair esse músculo, tá? Porque o músculo, assim como o coração, contrai e descontrai, tá? Mas nesse caso a gente está falando de músculos dos membros, que é mais comum, tá? Então essa seria a diferença de grau 1, grau 2 e grau 3. A intensidade, né? O que ela vai causar para o acidentado, tá? Seriam os principais tipos aí de traumas musculares. Agora, pessoal, a gente vai ver quais seriam, né, os primeiros socorros, né? Qual seria o procedimento durante o atendimento a uma vítima com trauma muscular, tá? Só para lembrar, a análise primária e a análise secundária vai ter que ser realizada. Então, após isso, após a análise primária e secundária, eu identifiquei
que a vítima, que o acidentado está com trauma muscular. E aí o que eu tenho que fazer? Bom, vamos entender primeiro. Os primeiros socorros para lesão muscular vão ajudar, né, que o paciente, que a vítima, não fique em repouso por muito tempo. Então, esses primeiros socorros vão ser importantes por causa disso. Porque se a gente fizer o primeiro socorro da forma correta, isso vai melhorar o tempo de reabilitação do acidentado, tá? A lesão muscular, ela vai poder aparecer de algumas formas, tá? Pode ser um estiramento, contusão, luxação, torção ou entorse, que são termos que a gente já ouviu falar, tá? E que a gente não vai estudar mais profundamente, mas ela pode aparecer dessa forma. Todas essas lesões vão danificar o músculo em alguma intensidade, ou seja, algumas vão ser de grau 1, algumas de grau 2 e algumas de grau 3, tá? E vão ser necessários alguns procedimentos, né? Vão ser necessários que durante os primeiros socorros a gente tome cuidado com algumas coisas, tá? Primeira coisa, sentar ou deitar a pessoa. Então a pessoa, ela vai ter que colocar a pessoa sentada ou deitada, o que for mais confortável. Para quê? Para poder relaxar a parte muscular, para tirar o peso do corpo da parte que foi afetada, tá? Depois, colocar a parte lesionada na posição mais confortável. Se for uma perna ou um braço, pode-se levantar o membro. Novamente, para quê? Para tirar o peso, né? Para tirar a questão da contração muscular. Aplicar uma compressa fria na lesão por no máximo 15 minutos. Então eu vou colocar ali algo gelado por no máximo 15 minutos para fazer o que? Uma anestesia temporária ali, para melhorar um pouco a dor. Envolver com firmeza o local afetado com ataduras. Então tentar ali comprimir o músculo, né? Não é nem forte nem fraco, tem que fazer um invólucro com firmeza, tá? Em certos casos de lesões musculares, os músculos podem ficar inflamados, esticados ou rasgados, tá? Então, vão ter situações de lesões, de traumas musculares, que o músculo pode ficar esticado, ou seja, ele vai ficar, você não vai conseguir movimentar. Porém, se essa dor, né, se esse incômodo permanecer por mais de 3 dias, tem que ser procurado o atendimento médico novamente, tá? Porque durante os primeiros socorros, você já realizou a chamada do atendimento especializado, se for dentro de uma organização, né? E você já foi encaminhado. Mas se essa dor persistir mesmo com o tratamento, o sistema médico tem que ser procurado novamente para ser entendido o que aconteceu, tá? Os princípios do tratamento da lesão muscular na fase aguda seguem o método Price: proteção, repouso, gelo, compressão do local e elevação do membro, tá? Então é isso que, resumidamente, a pessoa vai ter que fazer para se tratar. Depois, né? Lógico que isso tudo vai ser, se tiver algum medicamento, né, que tem que ser tomado ou passado no local, isso vai ser receitado pelo médico. E essas orientações em relação ao Price, que é proteção, repouso, gelo, compressão no local e elevação do membro, vão ser direcionadas pelo enfermeiro ou pelo médico que vai fazer o atendimento, tá? Em algumas situações, o trauma muscular, em algumas situações de trauma muscular, não necessariamente você vai precisar fazer um atendimento urgente, né? Às vezes você mesmo sofreu um trauma muscular e você vai conseguir se locomover, como a gente viu, né? Dependendo da gravidade, você nem vai precisar ir para o hospital. Por isso que tem essa observação da questão dos 3 dias, né? Se a dor e o incômodo persistir por esses 3 dias, um especialista médico vai ter que ser procurado para ver a gravidade dessa lesão muscular, tá? Mas em casos mais graves, o acidentado, a vítima, vai ter que ser levado ao sistema médico de imediato, tá bom? Bom, pessoal, essa aí é a foto do músculo, tá? Essas linhas vermelhas, esses são as fibras que a gente viu lá em cima. Então, o músculo ele é formado por diversas fibras, tá? E aí no lado direito eu tenho algumas situações, ó. Um músculo saudável, ou seja, com as fibras saudáveis. Eu tenho também um músculo com as fibras em estiramento. E o último, que é o mais grave, as fibras em ruptura, tá? Aí que vai variar a classificação do meu trauma muscular em grau 1, grau 2 e grau 3.
tá? Com certeza o grau 3 vai ser essa ruptura por completo, e o grau 1 e o grau 2 vai variar ali o quanto que o músculo está estirado, tá? Então, o quanto que o músculo foi afetado. Então, isso seria para a gente entender o que é o músculo e quais são as situações de estiramento e ruptura, tá? No próximo slide, eu vou ter eu coloquei uma ilustração para a gente olhar, referente aos traumas de grau 1, grau 2 e grau 3. Bom, pessoal, para ficar claro, ó, quais seriam os traumas de grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Olha o trauma muscular de grau 1. Eu tive uma lesão, que é aquela parte mais avermelhada, mas eu tive só um estiramento, tá? Já o grau 2, eu tive um rompimento parcial, ou seja, de algumas fibras musculares, tá? E o grau 3, que é o mais complicado e mais difícil de recuperação, é o que eu tenho por completo ali, o rompimento das fibras musculares, tá? E como eu disse, quanto maior for o grau, né, nesse tipo de trauma muscular, mais traumático vai ser para a vítima, né? Mais consequências negativas vai trazer para a vítima, tá bom? É só para ilustrar mesmo, para ficar claro quais seriam as lesões de grau 1, grau 2 e grau 3. E como conclusão, pessoal, o que a gente pode tirar? Que assim como as outras situações que a gente viu, é muito importante que seja um trauma ósseo ou seja um trauma muscular, que os primeiros socorros sejam realizados da forma correta, tá? Sem dúvida, um trauma ósseo ou trauma muscular são situações menos graves, por exemplo, que a parada cardiorrespiratória que a gente viu na aula passada, né? Com certeza. Porém, a gente também viu que num trauma ósseo de fratura externa, uma fratura exposta, a situação pode se agravar. Ou até mesmo numa fratura fechada, o rompimento de uma costela, né, que perfurou um pulmão, também pode se agravar. Por isso que o atendimento de primeiros socorros, né, o pronto atendimento do socorrista, o socorrista estando habilitado e tendo esse tipo de conhecimento, vai auxiliar muito na recuperação e, dependendo da gravidade, né, vai ajudar a garantir ali os sinais vitais, né, garantir que a pessoa continue em vida, tá? Em situações mais extremas, tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender esses princípios da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas situações, tá? De acidentes aí que podem acontecer com o corpo, tá? Mas situações mais específicas e também como elas devem ser tratadas. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá? Seja por WhatsApp ou seja por e-mail. E não esqueçam que no próximo slide tem uma atividade que deve ser feita, tá? Com essa, como a gente está na aula 5, já são 5 atividades desse módulo que tem que ser entregues aí até a semana que vem. E com o passar do tempo, a nota das atividades só vai diminuindo. E além de nota, elas também valem presença, tá bom? Valeu, muito obrigado, gente. Bom final de semana.